Olá! No encontro de hoje daremos continuidade no entendimento de como, em uma economia capitalista, é tomada a decisão do que produzir e em que quantidades produzir. Na reportagem acerca da decisão dos agricultores entre plantar soja ou milho, a decisão foi tomada com base na racionalidade, a busca pela maximização do lucro. Como soja estava com um preço que deixava uma maior margem de lucro, a opção foi por invadir as áreas antes destinadas a milho com a plantação de soja. A pergunta: mas por que eles não plantaram tudo em soja? É isso que nós falaremos hoje, abordando o conceito de custos crescentes e rendimentos decrescentes. Mas antes de entrar na teoria dos rendimentos decrescentes, vamos falar um pouquinho sobre a remuneração dos fatores de produção. Falamos na aula passada que os recursos escassos são chamados também de fatores de produção. São 5 os fatores de produção: trabalho, recursos naturais, capital, tecnologia e capacidade empresarial. Falamos também que esses recursos são essenciais, pois não se faz um prego se ao menos um deles faltar, mas também são suficientes, pois não é necessário mais que esses 5 fatores para fazer de um alfinete a um satélite. Mas esses fatores de produção exigem uma contrapartida, seu pagamento, e eles são chamados aqui de remuneração dos fatores. O primeiro fator de produção é o trabalho. O trabalho é o esforço humano utilizado na produção de um bem ou serviço, cuja remuneração é o salário. O segundo fator de produção são os recursos naturais. Os recursos naturais, aqui entendidos como aqueles representados pelo fator terra, cuja remuneração é o aluguel. Essa nomenclatura remete à época dos senhores feudais, onde a terra era o recurso natural cedido aos servos para o cultivo mediante o arrendamento ou aluguel. Daí nasceu, então, essa expressão de recursos naturais sendo remunerados pelo aluguel. O terceiro recurso essencial, recurso escasso ou fator de produção, é o capital. Aqui são chamadas assim as máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo. E o interessante é que você tendo uma boa ideia, você vai até o banco e pega este capital para comprar este maquinário. Ora, o que você paga para o banco, para o banqueiro, como remuneração por este capital? Aqui são juros, então a remuneração do capital é o juro. O quarto fator de produção é a tecnologia, entendida como sistema de conhecimentos e técnicas que vai possibilitar a produção utilizando os demais fatores de produção. A remuneração da tecnologia é chamada de royalty. E, por fim, o quinto fator de produção é chamado capacidade empresarial. A capacidade empresarial é aquele espírito empreendedor, a iniciativa e a força que leva os empresários a desejar, então, combinar os demais fatores de produção para produzir, e a sua remuneração são os lucros. Agora vamos então entrar na lei dos rendimentos decrescentes. Vale lembrar que na reportagem sobre a produção agrícola, utilizamos como fator de produção a terra, e os dois produtos eram o soja e o milho. Neste exemplo de agora, nós vamos utilizar como fator de produção a mão de obra, e a produção será em sacas de café ou em computadores. A mão de obra vai estar dividida nessas duas produções, assim como a terra no exemplo anterior estava dividido em duas produções, no caso soja e milho. Então, a nossa sociedade aqui é composta por 20 trabalhadores divididos em dois grupos. De um lado, nós temos os trabalhadores rurais em número de 10, e são todos ótimos colhedores de café, e cada um deles é capaz de colher 10 sacas de café por dia. De outro lado, eu tenho mais 10 trabalhadores agora que eles trabalham na área urbana, e eles são montadores de computadores pessoais. São ótimos montadores de computadores pessoais e cada um deles é capaz de montar 10 PCs por dia. Agora deem uma olhadinha nessa tabela. Essa tabela aqui, ela representa ou os trabalhadores rurais ou os trabalhadores urbanos, não tem problema nenhum. Observem que cada trabalhador recebe por dia R$10. Então, observem, um trabalhador recebe R$10, este é o custo do trabalhador, de cada um deles, tá certo? E um trabalhador consegue produzir 10 unidades. Pode ser 10 unidades de café ou pode ser 10 unidades de computador.
Qual é o rendimento do trabalho? Ora, você pega o total da produção e divide pelo número de trabalhadores. Fazendo essa conta aqui, você vai obter 10 unidades, que é o rendimento. Agora você resolve aumentar essa produção e você coloca mais um trabalhador. 2 trabalhadores agora significa que o custo total será de R$ 200. Qual vai ser a produção obtida? Será de 20 unidades, seja de café ou de computadores. Bom, se forem 20 unidades, qual é o rendimento obtido por cada trabalhador em média? Você vai pegar o total da produção e dividir pela quantidade de trabalhadores. Você vai obter o número de 10 também. E você pode seguir nessa toada do 3, 4, 5, vamos direto para 10. Com 10 operários, qual vai ser o custo total? R$ 1.000. E eles vão produzir quanto? 100 unidades daquilo que foi escolhido. Qual é a produtividade, qual é o rendimento de cada trabalhador desses? O total da produção dividido a quantidade de operários, tá certo? Então, nós temos o mesmo rendimento, 10 unidades por trabalhador. Mas, em determinado momento, eu resolvo que eu preciso aumentar a quantidade de um determinado produto, seja café ou seja o computador. Neste exemplo nosso, vamos aumentar a produção de computadores. Ora, a quantidade de trabalhadores já está dada. Se eu vou querer aumentar a quantidade de computadores, eu preciso trazer algum trabalhador para aumentar essa produção. E de onde eu vou tirar esse trabalhador? Vai ter que ser entre os trabalhadores rurais. E vou trazer esse trabalhador rural para cá. Mas veja, esse trabalhador, ele tem as mãos calejadas, os dedos um pouco mais duros. A produção dele, a produtividade dele não vai ser igual àqueles trabalhadores urbanos de mãozinha macia, acostumados a fazer soldas pequenininhas, né? Vamos imaginar que esse trabalhador, um pouco menos eficiente, um pouco menos produtivo, seja capaz de produzir 6 computadores por dia. Ora, então nós temos aqui, olha, 11 trabalhadores com um custo de R$ 1.100. Agora, a produção foi de quem? Foi 6 computadores a mais. Antes era 100, agora é 106. E qual é a produtividade média desses trabalhadores? Qual é o rendimento desses trabalhadores? O 106, que é a produção total, dividido a quantidade de operários, que são 11. Observem, então, que eu tenho 9,6 de produtividade de rendimento de cada um desses trabalhadores. Perceberam como começou a diminuir este rendimento? Mas eu preciso aumentar mais ainda a minha produção de computadores. Então, eu transfiro mais um trabalhador da área rural para o setor urbano, para montar computadores. Agora, eu tenho 12 operários. O custo deles, total, R$ 1.200. A produção, 106 mais 6, 112. Qual é o rendimento, a produtividade de cada um trabalhador agora? 112 dividido 12. Opa, agora caiu o rendimento médio por trabalhador a 9,3. Mas caiu o custo? Não, o custo não caiu. E vamos pensar o seguinte, eu continuo transferindo um outro trabalhador, mais um outro trabalhador. Agora estamos com 14 trabalhadores. Vejam bem, com 14 trabalhadores, o meu custo é de R$ 1.400. A minha produção de 124 unidades de computadores. Qual é o meu rendimento médio por trabalhador? 8,9. Então, observem o seguinte, os custos para a produção foram aumentando proporcionalmente, mas os rendimentos da produção foram diminuindo a cada nova contratação. Viram então? Segundo a lei dos rendimentos decrescentes, ceteris paribus, quer dizer, mantidas todas as outras demais variáveis fixas, o produto marginal de um fator de produção, neste caso a mão de obra, foi se reduzindo conforme aumentou a quantidade utilizada desse fator. Isso equivale a dizer que quando se utilizam unidades adicionais de trabalho, a produção total aumenta, mas a partir de certo ponto a produção marginal tende a decrescer. A produção marginal quer dizer daquela unidade a mais de trabalhador que foi colocada no processo. Então tende a decrescer devido à utilização de fatores produtivos menos eficientes para atender uma procura crescente. A lei dos rendimentos decrescentes então afirma que o produto marginal de um bem de produção diminui à medida que a utilização do bem aumenta, quando a quantidade de todos os demais fatores de produção se mantém constantes.
Agora nós vamos ver este conceito em cima do plano cartesiano, mas antes vamos procurar relembrar o que é a tangente de um ângulo. Aqui eu tenho um plano cartesiano formando um triângulo retângulo, de um lado o cateto oposto, do outro lado o cateto adjacente. E o que é a tangente? A tangente de um ângulo é a razão, a divisão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo A. Ora, a tangente diz quantas vezes o tamanho do cateto oposto é maior ou menor que o cateto adjacente. Esta é a formulazinha da tangente, que vocês, claro, estão lembrados. Mas se o tamanho do cateto oposto for igual ao do cateto adjacente, a tangente será igual a 1. Neste exemplo, 60 dividido 60, a tangente é igual a 1. Claro, a tangente de 1 é igual a um ângulo de 45 graus. Se o cateto oposto for maior que o cateto adjacente, a tangente será um número maior do que 1. Então, neste exemplo aqui, o meu cateto oposto é 60, meu cateto adjacente é 30. Isso quer dizer que o meu cateto oposto é 2 vezes maior do que o meu cateto adjacente. Mas se eu tiver uma situação como esta apresentada aqui, onde o meu cateto oposto é igual a 20, meu cateto adjacente tem um tamanho de 60, evidentemente eu vou ter um número menor do que 1, ok? Isto absorvido, vamos dar uma olhadinha agora em como funciona a lei dos rendimentos decrescentes e vocês vão perceber como esta variação de ângulos acompanha a curva de fronteira de possibilidade de produção. Voltemos agora para a nossa curva de fronteira de possibilidade de produção. Nesse caso, nossa curva é representada pelo fator de produção trabalho. E vamos analisar a eficiência desses trabalhadores, migrando de uma atividade para outra, da produção de café para a produção de computadores. Quando analisamos lá atrás a decisão dos agricultores, tendo como base a decisão deles, ora em produzir soja, ora em produzir milho, nossa curva de fronteira de possibilidade de produção dizia respeito à utilização das terras disponíveis, ou fatores de produção denominados recursos naturais, ok? A curva nossa de fronteira de possibilidade de produção está representando, neste nosso caso, a utilização de todos os trabalhadores do nosso exemplo. Então, não há ociosidade na utilização desse fator. Em outras palavras, estamos utilizando esse fator da maneira mais eficiente possível. Olhamos novamente para o nosso gráfico. Observem que se utilizarmos todos os 20 trabalhadores na produção de café, obteremos uma colheita de 160 sacos. Por outro lado, se utilizarmos todos eles na produção de computadores, obteremos 160 unidades de computador. A pergunta é: por que não 200 unidades de cada um dos produtos se utilizarmos todos os trabalhadores em uma ou em outra atividade? Justamente pela lei dos rendimentos decrescentes. Cada trabalhador tem uma especialidade e quando precisamos utilizá-lo naquilo que ele é menos eficiente, sua produção cai, levando a produtividade média a cair também. Em suma, a forma da curva de transformação mostra a existência de custos relativos crescentes na produção dos bens. Olhando de outra forma, os custos continuam os mesmos, contudo, a produção vai caindo de maneira bastante acentuada à medida que você vai transferindo uma força de trabalho menos eficiente de uma produção para a outra produção. Se os custos relativos fossem constantes, ou seja, os trabalhadores fossem tão produtivos numa como na outra atividade, a fronteira de possibilidade de produção seria uma reta de 45 graus negativamente inclinada. Observem que esta reta forma um triângulo onde cateto oposto e cateto adjacente têm o mesmo tamanho, significando que a transferência de um trabalhador para o outro traria a mesma eficiência. Mas, de fato, não é isso que acontece. Se olharmos cada um dos triângulos formados para cada combinação de produção entre café e computadores,
observamos que, abrindo mão de uma pequena quantidade de sacos de café, obtemos uma grande quantidade de computadores. À medida que vou transferindo mais trabalhadores da produção de café para a produção de computadores, essa diferença tende a diminuir, até o ponto em que eu preciso cada vez mais trabalhadores da produção de café para cada vez menos adição de novos computadores. A área cinza mostra justamente essa ineficiência provocada pela utilização de mão de obra menos competente naquela atividade. Repetindo então, isso se explica pela lei dos rendimentos decrescentes. Quanto maior o emprego de alguns fatores em um setor, deixando os demais constantes, menores serão os acréscimos do produto total. Para se obter uma quantidade constante adicional de um bem, como manufatura, é necessária a renúncia de quantidades crescentes do outro bem, como alimentos, no nosso caso o café. A concavidade da curva de fronteira de possibilidade de produção indica, então, que, dadas as quantidades dos recursos, se a sociedade quiser aumentar sucessivamente a produção de um bem, maior será a taxa de sacrifício, o custo de oportunidade associada a tal intenção. Isso em termos da produção do outro bem. A pergunta que fica, então, é: qual é o ponto de ótimo dessa produção? Onde que ele vai escolher o que produzir? Observa que, se a produção de café apresentar uma rentabilidade melhor, ele vai alocar mais trabalhadores nesse setor, retirando trabalhadores do setor de computadores. Mas essa transferência se dá até o ponto em que os rendimentos decrescentes comecem a reduzir o seu lucro em cima de cada saca de café, até que essa lucratividade fique igual ao dos computadores. Se ele avançar mais na produção do café, o que vai acontecer? Ele passa a ter prejuízo, menos lucro do que se produzisse computador. Então, há um limite nessa transferência. Observa que, mesmo se você considerasse que as produtividades sejam iguais, quando você aumenta a oferta de um determinado produto, você acaba reduzindo o preço desse produto no mercado. Você pôs mais produto, o preço tende a cair, enquanto aumenta o preço daquele produto que você reduziu. Então, veja, você aumenta a oferta de café, há uma tendência do preço do café diminuir, tirando parte da sua lucratividade, mesmo que não houvesse lei dos rendimentos decrescentes. Por outro lado, quando você diminui a oferta dos computadores, o preço do computador tende a subir, aumentando a lucratividade. Então, veja que você achar este ponto é uma coisa que exige muita sensibilidade. Portanto, nunca você vai ter só produção de café ou só produção de computadores. Assim como você não vai ver só produção de soja ou só produção de milho. No ponto de ótimo seria aquele em que o lucro do produtor fosse o mesmo, seja na produção de café, seja na produção de computadores. Esse é até onde ele avança no extremo de transferência, tá? Então, o que a gente vai ver é que essa transferência vai se dar num ângulo bastante pequeno, bastante reduzido, onde você avança com os trabalhadores, aumentando a produção de café, até que você comece a ter cada trabalhador produzindo menos, porque eles são menos eficientes, né, nessa transferência da área rural, da área urbana para a área rural. No momento em que o lucro ficou o mesmo, você para, porque se você invadir mais ainda neste desenho à sua esquerda, você começa a ter prejuízo. A mesma coisa acontece se você tentar invadir a área de trabalhadores do setor urbano, né, com trabalhadores da área rural. Então, você vai ter aí esta decisão do que produzir, sempre permeando entre um pouquinho mais de um ou um pouquinho mais de outro. Nunca exacerbando na produção de um único produto. Então, como vimos, o problema fundamental da economia é a impossibilidade de se produzir bens e serviços em quantidades ilimitadas para satisfazer as necessidades humanas permanentemente ampliadas, pois os fatores de produção existem em quantidades limitadas. Esse fato também é conhecido como lei da escassez. Portanto,
Em relação aos problemas econômicos fundamentais, a primeira pergunta é: o que produzir? Responder a essa questão significa identificar a natureza das necessidades humanas para saber quais bens e serviços devem ser produzidos. Vimos que essa decisão entre plantar, por exemplo, soja ou milho, tomada pelos agricultores, levou em conta o preço pago pelo mercado. A segunda pergunta é: o quanto produzir? Dentro da limitação estabelecida pela quantidade de terras, eles fizeram uma composição para definir o quanto de milho e o quanto de soja produziriam com base no conceito da racionalidade. Até onde posso produzir que maximiza meu lucro. Bom, essa decisão do que e quando produzir foi tomada por quem produz. No próximo encontro nosso abordaremos como é a decisão do que e em que quantidade o indivíduo define o que consumir. Até lá!